Lula, nosso presidente, o presidente da República, ele, nos últimos dias, a sua claque, a claque petista, né, imaginou que o presidente Lula estava sendo ouvido por Nova York, por Washington. A claque petista imaginava que o presidente da República poderia, ele, com o seu poder de fala, acabar com a guerra entre Israel e Hamas. Mas sabe o que aconteceu? Matheus, coloca na tela, por gentileza, o post do New York Times. Tá aí. Hamas rejeita o cessar-fogo proposto ele pelo presidente Biden. Traz para cá. Por que a gente está tocando nesse assunto? Porque o primeiro damo do PT, o Lindbergh Farias, falou essa semana no Twitter que o presidente da República, Lula, ele daria a sua contribuição e que, graças a ele, acabaria a guerra entre o Hamas e Israel. Matheus, coloca o tweet na tela, por gentileza. Ele está pegando daqui a pouco, mas é uma declaração que ela se assemelha ao que falou o Gilson Machado, antigo presidente da Embratur, na época do governo Jair Bolsonaro, quando ele também fez uma consideração semelhante ao então presidente da República na época do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o fato é que essa claque, né, durante essa semana, a claque petista tentou incorporar esse discurso de que o Lula vai conseguir acabar com a guerra. Gente, a realidade se impôs. E Duda Teixeira, eu sei que você já está aí pronto para falar sobre esse assunto. Duda. Oi, Wilson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você, Duda. O presidente da República bem que tentou, fez o seu esforço, gastou a sua dialética. Mas entre a realidade e o sonho há um abismo distante. E como ensinam as obras de autoajuda, para você conseguir conquistar o seu sonho, você tem que batalhar bastante. E não é só no Gogol que você vai conseguir transformar a sonho em realidade. Duda Teixeira, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Bom, Wilson, obrigado pelo convite. Sempre muito bacana participar aqui do Meio Dia. Tem um abismo mesmo, né, entre o que ele falou e a realidade. Primeiro porque a guerra continua. O Lindbergh, como é que você chama? Duda? Pro princípio básico, a guerra continua. Basicamente isso. Né? Não tem nem... Já poderia fechar o comentário aqui. Pronto, a guerra continua, acabou. Não tem o que se discutir mais, Duda. Mas esse comentário do Lindbergh, né, você chamou ele de primeiro damo, ele fala ali, olha, sacudiu o mundo, também é mentira, né? O mundo desenvolvido, civilizado, deu pouca atenção para a fala do Lula, que é aquela comparação infeliz do Holocausto dos judeus com a ofensiva em Gaza, né? Então não sacudiu o mundo. E essa coisa de que parou a guerra, ele fala depois que o presidente americano Joe Biden dá uma declaração falando assim, olha, falei aqui com o meu pessoal, tá tudo muito bem, parece que a gente vai ter a minha esperança é de que a gente tenha um cessar-fogo na segunda-feira, né? E essa declaração do Biden, que é interessante que o pessoal lá, as autoridades do governo de Israel falaram para jornalistas que ouviram isso aí com surpresa, né? O Biden nem sequer conversou com o pessoal de Israel para saber. É absurdo, né? Um atrás do outro. Mas é isso, o Biden dá essa declaração sem falar com o pessoal que está ali, os militares comandando a guerra de Israel. E o Hamas também fala, olha, o pessoal de Israel não mandou nenhuma proposta de cessar-fogo para trocar resgate de reféns. Então, assim, foi uma coisa que o Biden tirou da própria cabeça, né? Não tem nenhuma alteração. Não tem nenhuma alteração ali no campo de batalha. E achar que o Lula teria essa capacidade também é uma baita de uma... É uma paranoia, né? Uma paranoia não, é um delírio, né? Primeiro porque o Brasil já é um país
pouco, vamos dizer, insignificante aí no cenário geopolítico mundial. Então, a gente não tem como país essa força para mudar o rumo dos grandes acontecimentos. Depois, os nossos presidentes, esses últimos aí, eles não têm assim tanta moral no resto do mundo, né? Eles até começaram bem os mandatos, mas as coisas que eles vão falando, as besteiras, né? Os conchavos que eles vão fazendo, eles perderam, tanto o Bolsonaro quanto o Lula perderam muito do capital político que eles tinham logo no começo, né? E ainda achar que alguma coisa que eles falariam poderia fazer parar com uma guerra, né? Você citou o Gilson Machado, essa história, bom, isso foi a visita do Bolsonaro 15 de fevereiro de 2022, então 7 dias antes de começar, ou não, desculpa, 9 dias antes de começar a guerra para valer, e a claque bolsonarista nas redes sociais sai com a hashtag Bolsonaro evitou a guerra, né? E um monte de meme. E é isso. E ali é mais vergonhoso ainda porque a guerra começa em seguida. Então desmente a turma. Ô, Matheus, coloca na tela, por gentileza, o tweet do Lindbergh Faria, porque eu acho que é um... desculpa, gente. Desculpa a risada, eu sei que jornalisticamente isso não é aceitável, mas assim, o presidente Joe Biden espera cessar fogo na faixa de Gaza até a próxima segunda-feira. Cessa fogo amanhã. Discurso contundente de Lula sobre genocídio sacudiu o mundo. Lula parou a guerra. E o discurso a comparação do Lula... Se me permite um comentário, eu sei que eu vou levar paulada nas redes sociais, talvez eu seja cancelado pelo comentário, mas teve gente aqui na nossa firma que foi apedrejado pela claque petista porque falou Lula preso amanhã, né? Então isso virou até um bordão. E tá aí o Lindbergh Farias dizendo a guerra acaba amanhã, praticamente, né? Então, foi até aquela... A gente até comentou isso no grupo da redação, né, Duda? Quer dizer, o Lindbergh aí sendo o sanfoneiro do Lula. Basicamente é isso, né? E alguém que acha que o discurso contundente do Lula sacudiu o mundo, ele só pode falar isso porque ele está fechado muito numa bolha de informação, né? Quando ele entra ali nas redes sociais, tal, ele só vai vendo as postagens dos amigos ou do PT, porque a gente fez aqui, né, uma ronda na imprensa internacional para ver o impacto que essa comparação do Lula teve, né? É claro que Israel pegou muito mal, então ele foi declarado persona não grata, e a gente tem tido publicações quase diárias daí do Israel Katz, que é o ministro de Relações Exteriores de Israel. Mas, fora isso, foi a Al Jazeera do Catar, né, que tem ali meio que apoiado o Hamas bastante, e essa imprensa do Kremlin, né, do Vladimir Putin, que são vários canais também dando destaque para isso daí. O New York Times deu uma notinha muito pequena, e as declarações que a gente teve foi mais por ocasião da reunião do G20 que a gente teve semana passada, né? Então, Antony Blinken vem para cá, o secretário de Estado americano, e fala: nós discordamos, né, das declarações do Lula. Vem a Annalena Baerbock, ministra de Relações Exteriores da Alemanha, também fala isso, mas é porque eles estavam aqui, né? E foram questionados pela imprensa brasileira. Mas, assim, achar que aquela comparação sacudiu o mundo, realmente está muito fechado numa bolha de informação. Ô, Duda, falando em bolha de informação, você postou um vídeo agora há pouco aqui pra gente do Rui Costa Pimenta, do PCO, dando o seu pitaco sobre a guerra lá na faixa de Gaza. Matheus, coloca o vídeo do Rui Costa Pimenta, por gentileza. O companheiro Vicente Bueno mandou um live pix perguntando o seguinte: como convencer as pessoas de que o Hamas não é terrorista? Bom, primeiro eu queria fazer uma observação sobre a questão do terrorismo, né? Todas as pessoas que acompanham a política internacional deveriam se perguntar o que é o terrorismo, né? Porque
criou-se aí um misticismo de caráter quase religioso contra o terrorismo, que é uma coisa que é muito favorável às forças reacionárias do mundo, né? Nós temos que ver o seguinte: o terrorismo é um método de luta, não é um crime, não é uma maldição do inferno, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece: a resistência francesa. Por que eu pego a resistência francesa? Primeiro, que ela é muito famosa. Segundo, que ela é muito badalada, né? Terceiro, que ela era comandada por pessoas que são consideradas altamente respeitáveis, como, por exemplo, o general de Gaulle, né? O que era a resistência francesa? Uma organização terrorista. Sou eu que estou falando? Não. Eles falam. Né? Não sei se o pessoal conhece o hino da resistência francesa, que é muito interessante, onde eles falam, no meio do hino, deixa eu ver se eu pego aqui para citar, é o Canto dos Partisãs, né? Ele fala o seguinte: esta noite o inimigo conhecerá o preço de sangue e das lágrimas. Subam da mina, desçam das colinas, camaradas. Tirem a palha dos fuzis, a metralha, as granadas. Os matadores, com balas e faca, matem rápido. Ei, sabotador, cuidado com a tua carga, dinamite. Vou ler só esse trechinho. Esse hino é cantado pelo... Eu vi ele sendo cantado pelo presidente anterior ao Macron. Como é que era o nome do cidadão lá? Sarkozy. Sarkozy. Eu vi ele sendo cantado pelo Sarkozy, de direita, numa solenidade das Forças Armadas Francesas, que eles tocaram esse hino. Ele cantava o hino. Ele é o hino da resistência francesa, das pessoas que libertaram o país. Se você perguntasse para eles, vocês são terroristas? Eles responderiam calmamente, claramente, sim. Nós somos terroristas. Quer dizer, então, o problema do terrorismo é a gente não deve, em primeiro lugar, né, se deixar levar pela campanha do imperialismo, pela campanha reacionária, né? Bom, segundo, aí Rui Costa Pimenta, do PCO, exemplificando aquela frase de que no amor e na guerra vale tudo, até ser terrorista. Duda Teixeira. É chocante, né? A gente vê uma pessoa com essas opiniões. Né? E eu via também outros trechos ali da entrevista, a gente fica assim, nossa, porque... Peraí. Duda, desculpa te interromper. Você teve estômago para assistir, amigo? Inteira não, mas assim, tudo que ele falou ali de Palestina e Israel, eu assisti, tá? Ossos do ofício. Parabéns, viu? Parabéns, Duda, parabéns, porque tem que ter... E olha que quem fala é uma pessoa, como a gente admite aqui no programa, que gosta de ver e de assistir TV Câmara e TV Senado. Então, olha o nível, não é? Então, assim, para vocês terem uma ideia, quer dizer, se eu estou falando para o Duda Teixeira que ele está tendo estômago para assistir uma entrevista, sendo que o meu nível de entrevista, de entretenimento é TV Câmara e TV Senado, então imaginem aí o que o nosso Duda Teixeira teve que encarar. Desculpa, Duda, eu precisei fazer esse parêntese, mas, por favor, prossiga. O argumento dele aí é que existe um mundo reacionário e que os terroristas são meio que como se fossem a vanguarda, né, da sociedade e que vão trazer uma revolução e um mundo melhor. Então, ele faz essa comparação aí com os partisãs, já faz comparação também com outros grupos da história, mas o objetivo dele é sempre o de isentar ou de inocentar terroristas, quaisquer que sejam eles. Né? E a questão aí não é quem falou que o sujeito é terrorista, não é, ou qual que é o argumento. Né? No Brasil,
A gente tem uma lei, a lei antiterrorismo, que aliás é da época da Dilma, de 2016, e que diz ali, mas em linhas gerais é você gerar um terror, né, na sociedade, uma sensação de terror, matando inocentes com um objetivo político. E a lei diz que isso é um crime no Brasil e que tem pena, né? Tem multa de 13 a, eu não sei se 20 ou 30 anos de prisão. Então, dá cana, a gente já teve gente presa por terrorismo no Brasil. Então, tá errado isso que ele fala, terrorismo é crime no Brasil, não é um método de luta. E tem um problema extra aí, Wilson, eu até falei com um jurista, né, que é o Leonardo Pantaleão, porque essa lei de 2016 ela foi muito debatida na época, né? E acho até que esse debate todo aconteceu por causa da Olimpíada, que aconteceu no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Mas você não tem, por exemplo, na lei a criminalização da promoção do terrorismo, né? Então, você fazer uma apologia ao terrorismo, a lei não fala sobre isso, que é o que ele está fazendo, apologia ao terrorismo. Mas a gente tem no Código Penal a incitação ao crime, né? E aí a gente faz um silogismo aí bem simples, né, da lógica, né? Incitar crime no Brasil é crime, terrorismo é crime. Logo, aí deixo para vocês concluírem, né, no meu lugar. É bem isso, Duda, porque o que eu acho mais impressionante é que há uma confusão conceitual entre a clássica batalha simbólica de oposições antagônicas e o que vem a ser um desrespeito às regras penais. É isso que eu acho que a gente tem que tratar. Deixa eu pegar aqui meu compêndio de sociologia aqui da época da faculdade, porque se você for pegar Durkheim, por exemplo, né, você como cidadão, você está ali para viver em sociedade, você assina um contrato simbólico de regras e condutas que elas são regidas por um código formal que é o código penal, criminal, enfim. Que existe toda uma regra de conduta normativa que quando você se vê como cidadão, de fato, você assina esse contrato simbólico. Ponto. O que eu acho impressionante nesse tipo de declaração, Duda, me permita o comentário, e aí eu te passo a bola para me contradizer ou não, é que eu escuto esse tipo de comentário e vejo, gente, o que essa pessoa perdeu numa aula clássica de sociologia? Né? Porque você confunde essa disputa simbólica. Se você é esquerda, se você é direita, você tem o direito de falar, de defender o que você quiser. Economia liberal, economia desenvolvimentista, você tem o direito enfim, de fazer a tua defesa. Só que a partir do momento em que para você defender a sua tese, você joga para um outro aspecto, você foge do aspecto lícito desse código de normas simbólicas, né, desse código de legislação, aí você deixa de ser uma defesa de uma tese, né, de uma tese política para virar outra coisa, aquilo que você falou agora há pouco, que a gente não pode falar aqui com todas as letras. Que é isso, sabe? Aí às vezes eu fico me perguntando, gente, sabe, da onde vem esse tipo de ideia? Porque defender, eu vou lutar pela minha qualidade de vida, beleza, eu vou fechar uma estrada. Meu filho, você está cometendo um crime, desculpa. Você está cometendo um crime, meu amigo. Para melhorar a qualidade da minha água, eu vou sequestrar o presidente da companhia de abastecimento. Sabe? A gente vai entrar numa política de código de Hammurabi, sabe? Olho por olho, dente por dente. Olha, se isso para mim não é uma defesa de selvageria, eu sinceramente não sei mais o que é, Duda.
Ele defende a selvageria, tanto que ele foi lá, se encontrou, né, no Catar com os líderes do Hamas. E está prometendo até publicar as entrevistas que ele fez lá com as lideranças do Hamas. Então, o ponto dele, primeiro, é esse daí, né? Defender o Hamas. E aí, a partir daí, Wilson, realmente, as outras coisas que ele vai defender é tudo com base nisso, né? O Rui Costa Pimenta, ele tem mais uma herança marxista, né, revolucionária, e identifica o Hamas como esse grupo que tem um pouco esse papel, né, de acabar com o capitalismo, com a burguesia. Então, ele acaba projetando valores deles no Hamas, que é um grupo religioso, fundamentalista, e defende a morte de inocentes. Mas nisso que ele vai, então, argumentando, né, partindo dessa ideia de que o Hamas está certo, né, ele comete realmente absurdos enormes, né, como a ideia de que... eu até cheguei a mandar um outro link de um outro videozinho, de outro trechinho da entrevista, que ele acha que a população palestina está colocando as próprias vidas em risco intencionalmente em nome da causa palestina. Estou falando sério. No outro trechinho do vídeo, a gente subiu já no YouTube, ele fala isso, ele fala, olha, que você não fazer nada seria você permitir uma colonização de Israel, mais ou menos essa ideia. E aí que se Israel realmente tivesse esse poder ali na faixa de Gaza, todo mundo seria escravo, e que as pessoas que não querem ser escravas, então aceitam colocar as próprias vidas em risco, e ele fala que é uma resistência heróica, né? Só que, enfim, demonstra total falta de compaixão pelos palestinos. Isso também é compartilhado pelos líderes do Hamas, né? Os líderes do Hamas e o Rui Costa Pimenta não estão nem aí para a vida dos palestinos na faixa de Gaza. Essa é a verdade. Mas de achar que eles realmente estão ali meio que deixando a coisa acontecer, ou ficam ali de propósito, meio que para se oferecer como mártires ali pela causa deles, né? Enquanto esses líderes do Hamas aí que ele visitou vivem lá no Catar, em hotéis 5 estrelas, né, com a família toda, no bem bom, comendo do bom e do melhor, né? Então, assim, mostra um pouco como é distorcido, enviesado essas ideias dele. E isso de que a população palestina se oferece para o autossacrifício, eu estava até... Isso já é uma ideia que já vem em outros momentos, né? Eu estava até lembrando, falei, puxa, eu tenho um livro, vou fazer uma propaganda de um livro meu agora aqui, tá? Que é o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, que eu escrevi com o Leandro Narlock. Olha o momento da propaganda. E aí, eu vou tirar alguma coisa, Duda? Mas, assim, essa coisa, então, de que, em nome da própria causa, né, achar que tem um povo se oferecendo ao sacrifício, isso era o Che Guevara. Quando o Nikita Khrushchev manda mísseis nucleares para Cuba, e você tem uma reação do Kennedy, e isso gera, né, a crise dos mísseis, 1962, 1963, e o mundo fica durante 13 dias em suspensão, né, achando que pode ter realmente uma guerra nuclear, né? Nunca o mundo ficou tão perto disso acontecer, né, de ter uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. O Che Guevara fala o seguinte: Cuba é o exemplo tremendo de um povo disposto ao autossacrifício nuclear para que suas cinzas sirvam de alicerce para uma nova sociedade. Então, vê como o Rui Costa Pimenta bebe nessa mesma fonte, né?
que é isso. Aqui a gente tem um médico argentino, que é o Che Guevara, falando que o povo cubano estava disposto a se matar em nome da causa dele. Né? Então, é a mesma distorção que o Rui Costa Pimenta tem. Né? Ele acha que o povo palestino está disposto a morrer em nome da causa dele, do Hamas. Né? Mas ninguém foi lá antes e perguntou para os palestinos o que eles pensavam. E, Duda, só para ilustrar exatamente isso que você fala, temos aqui o vídeo, o Mateuzinho conseguiu puxar, já foi rápido na agulha, já deu aquele tiro de ponto .40, preciso. Mateuzinho, solta o vídeo, por gentileza. Desse ponto de vista, ninguém que apoia a luta palestina está tranquila. Né? Nós temos que lembrar, acho importante lembrar que os integrantes do Hamas, os seus familiares estão na faixa de Gaza. Eles são, na sua esmagadora maioria, residentes da faixa de Gaza. No Catar, nós vimos lá, todo mundo. Nós conversamos com o responsável do Hamas na faixa de Gaza e ele perdeu a mãe dele e mais 7 familiares agora, na atual situação. Quer dizer, nesse sentido, embora o Hamas tenha que olhar friamente para a situação, ninguém está tranquilo. Mas você não pode ceder também a monstruosidade, né? A política criminosa dos israelenses, porque senão você vai ser transformado num verdadeiro escravo. E aí as pessoas já tomaram a decisão entre ser um escravo e colocar a vida em risco, vamos colocar a vida em risco. O que é muito admirável da parte da população palestina. Eu diria que não apenas o Hamas, né, os lutadores do Hamas, que estão na faixa de Gaza arriscando a vida diretamente, mas todo o povo palestino tem uma conduta heróica. Duda, Duda, deixa contigo, Duda. É impressionante. Agora, é importante a gente lembrar, né? Por que o povo palestino... Bom, então não teve nada... Duvido que um palestino realmente tenha tido essa conduta heróica de colocar a vida intencionalmente em risco para defender a causa do Hamas, né? Dos líderes lá que ele conversou lá no Catar. Por que os palestinos não fugiram? Primeiro, porque assim que começa a guerra, o Ismail Haniyeh, que é o chefe do Hamas lá no Catar, fala: ninguém vai sair de Gaza. É uma ordem do Haniyeh. Só as pessoas que tinham dupla nacionalidade que são autorizadas a deixar, a sair aí pela passagem de Rafah e entrar no Egito. O resto não teve essa autorização e não teve opção a não ser ficar na faixa de Gaza. O outro motivo que eles não saíram é que também o ditador do Egito também não permitiu, né? Se você tem que passar por 2 passagens para poder sair da faixa de Gaza. Numa você precisa da autorização do Hamas e na outra do Al-Sisi, que é o ditador do Egito. Mas se essas passagens estivessem abertas, não duvido que as pessoas iam ficar ali se oferecendo, colocando a própria vida em risco, como imagina o Rui Costa Pimenta. Tá certo, Duda. Duda, nós tínhamos, na verdade, nossa pauta ela seria sobre outro assunto, né? Sobre a viagem do Lula, né? Lá para a Guiana, não é? A gente acabou se alongando muito nesse assunto. E o Lula... Vamos tentar fazer um resuminho rápido, Duda, sobre a viagem do presidente Lula para a Guiana, né? Que me parece que não rendeu tanto aquilo, não rendeu aquele holofote que ele imaginava, né, Duda? É uma visita breve de um dia. Ele basicamente deu um pulo ali para fazer uma foto com o presidente da Guiana, que é o Irfan Ali, e aí depois ele já vai para a ilha de São Vicente e Granadinas para encontrar com Maduro. Sabemos todos que o Lula é um aliado do Maduro.
E por que essa visita na Guiana não deu tanto efeito? Uma, porque ele falou muito pouco, o Lula, e outra que é o seguinte, a situação da Guiana, qual que é? A Guiana está com medo de ser invadida pela Venezuela, né? O Maduro mobilizou tropas na fronteira, só não invadiu ainda a Guiana, porque a Guiana é protegida pela floresta amazônica. Então é muito difícil que o Maduro realmente consiga invadir a Guiana. E também contribui aí para o Maduro não ter feito nada até agora, que os Estados Unidos já mandaram uns aviões para sobrevoar a Guiana, e o Reino Unido também já mandou navios. Então, é mais uma ameaça ali do tipo, Maduro, se você ousar fazer o que você quer fazer, pode ter alguma retaliação, né? Agora, nesse momento, que é um momento ainda de tensão, o Lula pisa na Guiana, faz uma fotinha com o Mohamed Irfan Ali, presidente da Guiana, e sai falando, Wilson, loucamente sobre Israel e a faixa de Gaza, né? O Lula, na Guiana, ele abre a boca para falar do que está acontecendo na Palestina, né? É o assunto diário dele. Então, assim, ele está super preocupado, ele e o Rui Costa Pimenta, né, estão super preocupados ali com a vida dos palestinos, mas essa ameaça do Maduro de invadir a Guiana é como se não tivesse acontecido, né?